Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia de vida. Que a bênção de Deus prevaleça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quero meditar hoje, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 9 ao verso 25. Vamos meditar aqui nessa passagem. Vai falar sobre Simão o Mago. Simão o Mago. Um homem que tinha ali um certo conhecimento nas artes do ilusionismo, das mágicas. E este homem, ele vai alcançar um certo destaque diante da sociedade. Mas o Evangelho de Jesus vai desconstruir essa ideia, essa prática, que ele se encontra. E nós vamos ver aqui o agir sobrenatural de Deus na vida do Simão e também das pessoas ali naquela sociedade, na cidade de Samaria. Diz assim a palavra do Senhor. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas. Artes mágicas, aquilo que o ser humano pode fazer, manipular, controlar e de forma assim ilusória, enganadora. Então essa é a capacidade humana. E nós vamos ver que mais na frente o agir sobrenatural do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Então Simão, que praticava essas artes mágicas, ele deixava o povo de Samaria admirado. Olha como o ser humano, meus irmãos, é muitas vezes assim tão vulnerável ao engano. O ser humano, ele tem uma fraqueza ali que, claro que não são todos, depende do nível, de conhecimento, de espiritualidade da pessoa, de cultura. Mas, via de regra, o ser humano, ele tem uma tendência a ser enganado facilmente. Ele se perde ali diante de algo que ele não entende. Então ele acaba abraçando ideias ou até mesmo práticas que não são verdadeiras, mas as pessoas ficam ali admirando. É só nós às vezes olharmos aí para esses jogos de azar, ambientes destrutivos, as pessoas viciadas naqueles ambientes, nesses jogos, e a pessoa não percebe, em relacionamentos tão danosos, e a pessoa parece que não enxerga ali a realidade daquela situação. Então as pessoas estavam ali admiradas diante daquelas artes mágicas e diziam que Simão era alguém muito importante. E todos lhes davam ouvidos. Olha para você ver a influência desse mágico, desse encantador, desse ilusionista aqui. E todos davam ouvido para ele, do menor ao maior. Tamanha a habilidade de Simão de apresentar ali um teatro, uma mágica, uma arte, de forma que as pessoas davam muita credibilidade para aquilo que ele dizia. E eles diziam assim: este homem é o poder de Deus. Tamanha era a habilidade de Simão que as pessoas atribuíam aquilo como sendo divino. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Tem muita gente habilidosa, pessoa eloquente no falar, uma pessoa que tem capacidades, habilidades. E, meus irmãos, às vezes as pessoas atribuem ali aquela prática ao divino, ao sagrado, como que tudo que aquela pessoa fizesse viesse da parte de Deus. Então nós precisamos saber filtrar as coisas. A Bíblia diz: examine tudo e retém o que for bom. Nós temos as Escrituras, meus irmãos. Nós precisamos passar tudo pelo filtro das Escrituras. Não importa a habilidade da pessoa, o dom que a pessoa exerce, eu preciso
passar pelo filtro das escrituras para entender se realmente é o poder de Deus que está agindo ali. E aquelas pessoas afirmavam isso, ele é o poder de Deus, é o grande poder. E dava atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quem sabe essas artes mágicas também não era de alguma forma sustentada por demônios, seres espirituais que de alguma forma podia cooperar. Tem numa passagem aqui mais para frente nós vamos ver que tinha uma mulher com espírito de adivinhação, e aquele espírito de adivinhação dava muito lucro para os donos, né, para os senhores daquela mulher que era uma escrava deles. E aquela mulher possessa de um espírito de engano fazia adivinhação. Então essas artes mágicas de Simão aqui também poderia ser sustentada por alguma prática demoníaca, né, espiritual, algum ritos, né, de magias. Então nós não podemos atribuir todo o sobrenatural a Deus. Tem sobrenatural que é demônio, espírito das trevas. A Bíblia fala do endemoniado gadareno que ninguém conseguia prender ele. Prendia com corrente de ferro e ele arrebentava. Os demônios entraram nos porcos e aquela manada toda se despencou lá no despenhadeiro abaixo. Então os demônios eles agem também nessa terra. Aí diz mais aqui: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus. Então Filipe evangelizava falando do reino de Deus, falando da vida eterna, falando dos princípios, valores do reino de Deus. E ele falava isso em nome de Jesus. E, meus irmãos, o discurso de Filipe ali era sustentado também por uma manifestação sobrenatural. E as pessoas agora vão dar crédito ao que Filipe está dizendo. Porque também não era só uma pregação. Tinha ali uma confirmação através de manifestações sobrenaturais. Diz aqui, o próprio Simão, Filipe evangelizava a respeito do reino de Deus, tanto homens como mulheres, e ia sendo batizado, tanto homens como mulheres. E o próprio Simão, o mágico, abraçou a fé. Tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Isso aqui é maravilhoso, meus irmãos. Nós precisamos mesmo estar buscando a Deus mais e mais para que Ele confirme a palavra dEle com milagres e sinais, para que as pessoas se despertem através do sobrenatural e venham conhecer o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Então guarde essa palavra no seu coração, fique com Deus, forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.